Então esse é o nosso plano de aula de hoje. A gente vai agora estudar outras situações, né, de uso do método das imagens e ver como é que constrói a função de Green, né, a partir do método das imagens, certo? Para o caso planar, todos os problemas possíveis estão resolvidos, né, para a construção de fronteira de Dirichlet. Qualquer situação pode ser resolvida, né, qualquer distribuição de carga. Agora a gente quer saber, no caso de contornos limites da superfície que sejam esféricas, né? Então você tem aí método das imagens para uma fronteira esférica e vamos fazer depois para a fronteira cilíndrica e no final a gente vai construir funções de Green para superfícies esféricas, né? A partir dessa solução A aqui, certo? Ok. Bom, então, por exemplo, a gente começa o método das imagens tentando responder essa questão. Qual seria a solução do potencial no exterior de uma região esférica de raio A, né, em que o potencial está aterrado na esfera, né? Então, o problema é semelhante àquele problema do plano, só que agora nós temos uma carga, imagem, que ele vai tentar colocar por simetria, deve estar no eixo Z, né? É o lugar onde eu posso equilibrar o potencial. Digamos que a coordenada, a distância da carga aqui é B, que é maior que A, né? Certo? E a gente coloca uma carga imagem sem saber o valor dela, que é linha, numa distância também incógnita C, né? Então a gente substitui o problema por um problema equivalente, tira o material, coloca vácuo no lugar, tá certo? Vácuo e vácuo, né? E aí você tenta determinar a posição, a localização, o valor e a localização tal que o potencial seja aterrado, né? Então é isso que a gente quer fazer, certo? Bom, as posições das cargas, né? A carga aqui está no ponto B a Z, no eixo Z. Carga aqui linha no ponto X' igual a C a Z. E o potencial é a soma dos potenciais simples, né? Potencial da carga original, X menos X', né? Que é B a Z. Mais o da carga imagem, X menos X', que é a posição da carga imagem no eixo Z, né? Daqui a gente vai fazer impor que para módulo de x igual a A, ou seja, sobre a esfera, equação da esfera, né? Potencial seja zero. Então, você pega isso aqui, né? Isso igual a menos isso. Daí você multiplica cruzado aqui. Esse 4π por zero sai, fica Q, né? Módulo de um vetor de diferença igual a menos que módulo do outro vetor. Mais uma vez, como os módulos são positivos, é necessário que o produto que seja negativo, certo? Vamos expandir esses módulos, né? Eleva ao quadrado ambos os membros. O módulo de a diferença de dois vetores, né, é dado por essa identidade. Módulo do primeiro ao quadrado, no segundo ao quadrado, menos dois vetores escalar. Então, você expande aqui e rearranja, certo? E observando, né, que o vetor x é o vetor no espaço 3D. Né? Deixa eu mostrar o desenho aqui, certo? X é um vetor que está subtendendo um ângulo polar, né, θ, no espaço, certo? Então, e o x' é um vetor que está ou aqui nesse ponto, ou nesse ponto, né? Então, o produto escalar de x com x' sempre vai dar algo que aparece o cosseno de θ, né? Então, é isso que acontece. Quando você faz essas expansões e rearranja, você obtém agora uma função, um polinômio, né? De cosseno de θ igual a zero. Né? Uma constante, mais b cosseno de θ igual a zero, qualquer que seja θ, essa função de θ tem que ser qualquer que seja θ de zero de π, né, em todo espaço. Então, a única possibilidade é zerar os coeficientes, né? Daí se obtém, mexendo nessas equações aqui, né? Igualando isso aqui a zero, igualando isso aqui a zero, e resolvendo para as duas incógnitas, você obtém que C
que a distância da carga imagem à origem é A2 sobre a distância da carga original. E a carga quelinha é uma fração A sobre B, ou seja, raio da esfera sobre a posição da carga original vezes a carga. Observe que não é igual, né, agora, né? Não é que nem no caso planar, certo que era igual, né? Menos que. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, é fácil o resultado, né, de interpretar, né? A posição da carga imagem está dentro da esfera, né? E ela é o produto da distância da carga imagem com a distância da carga original dá o quadrado de A, ou seja, A é a média geométrica entre B e C, né? Certo? E outra coisa, né? Então, a carga... Está muito sensível esse negócio aqui, bicho, agora. Pode nem passar a mão perto. E a carga imagem, né? Ou seja, como B é maior que A, né? A carga imagem é menor em magnitude do que a carga aqui, né? É A sobre B, certo? B é maior que A, isso aqui não é menor que 1. Né? Essas expressões têm alguns valores limite interessantes que têm significado simples de interpretar, né? Se a posição da carga, assim, aqui está a esfera, né? Se eu pego a carga e afasto para longe, né? B começa a ficar muito grande, tá certo? Né? A carga imagem é a posição dela, tá certo? Quando fica muito grande, vai para 0. Ou seja, a carga imagem vai para a origem, né? Se afasta a carga original, tem a carga imagem aqui na origem. É, uma carga pontiforme na origem. Certo? O que mais? E também o seguinte, né? Quando B é muito grande, essa carga imagem vai para o centro e fica pequena, tá certo? Desprezívelmente pequena, vira 0. Não tem efeito nenhum, tá certo? É uma esfera aterrada sem carga externa, induzindo cargas nela, né? Está lá uniformemente distribuída sem nenhum problema, tá certo? Quando a carga externa se aproxima da esfera, a carga imagem também se aproxima do raio da esfera, certo? Então, porque, né, quando B é próximo de A, C é próximo de A também, né? A2 sobre A dá A, certo? E o valor da carga imagem também fica praticamente igual a menos Q, ou seja, é como se fosse o plano infinito. Então, você está muito perto, certo? Você tem a superfície plana, né? Praticamente. Né? É o problema de método de imagem para um plano. Da esfera, a curvatura fica muito grande em relação à distância. Né? Certo? Bom, uma pergunta importante é qual é a carga induzida na superfície esférica? Né? Pode calcular isso calculando o campo no exterior, porque eu tenho a função potencial. Né? Tem a função potencial. Daí tem o campo. É isso? Posso fazer assim, formalmente, né? E tem o vetor D. Vendo aqui, calculo E, calculo D. Calculo D normal, que é igual a ρS. D radial em R igual a A. Eu tenho a densidade de carga, integro, tem a carga induzida. Podemos fazer isso ou usar a lei de Gauss, né? Ora, é só observar, né? Se eu pegar uma superfície gaussiana, eu quero saber, né, as linhas de D, tá certo? Que estão chegando aqui, estão dando essa densidade especial de carga, né? Quando eu integrar isso aqui, é como se fosse a lei de Gauss, tá certo? Nessa esfera ou nessa aqui, né? O fluxo de D nessa vermelha é igual ao fluxo de D nessa preta aqui. E vai dar o quê, né? Basta ver quem é que está aqui dentro. A carga envolvida, que é aquelinha, certo? Então, a carga induzida é a carga imagem. Não é menos que, né? É a carga imagem, que é um valor diferente. Né? Ou seja, a carga induzida é menos A sobre B vezes a carga Q, que é o valor da carga imagem. Né? Bom, tem uma variação desse problema que é o chamado problema interior. Certo? Se a carga Q é interior
Mesmo problema, certo? A gente usa as mesmas expressões, né? A posição da carga imagem do lado de fora, como B é menor que A, isso aqui é maior que A, está do lado de fora a carga, certo? A carga imagem é maior do que Q, né? Menos A sobre B, Q, certo? Magnitude maior. Qual é a carga induzida agora? Se você tem uma carga... Esse problema aqui, né? Tem aqui uma carga Q. Qual é a carga induzida nessa superfície? Vai ser calcular o fluxo, né? A mesma coisa que a gente fez agora há pouco, tá certo? Pega aqui uma superfície gaussiana, o que sai daqui chega aqui, do lado de cá. É menos Q. Q aqui induz menos Q do lado de lá. Certo? E do lado de fora, né? Então vamos ver aquela questão da parede, né? Aqui está a parede, tá certo? A carga aqui induz uma distribuição não uniforme de carga dentro da superfície esférica, né? Aqui está a parede, certo? Então você tem a carga aqui, ela puxa as cargas negativas, certo? Digamos que ela seja positiva, né? E aqui fica menos empacotado, certo? E aqui, o que acontece? Olha, aqui não acontece nada, aqui está aterrado. A atividade elétrica aqui não tem nada acontecendo. Fica igual a zero a solução externa. Então essa carga fica aqui dentro, eu mexo onde eu quiser aqui não acontece nada, certo? Porque aqui o potencial fica igual a zero, lá de fora. Certo? Vai todo mundo acompanhando. Você vem para cá, vai todo mundo junto, sendo induzido ali no condutor, na parede interna. E aqui não acontece nada, porque não existe conexão, não existe campo que passe daqui para cá, porque isso aqui é condutor, certo? Então tem uma blindagem aqui, você não sente nada, né? Tem algumas variações do problema que vocês pensem depois com calma para ver que de fato as soluções são essas, né? Mas problema um pouco diferente. Por exemplo, se o potencial fosse V e não aterrado, né? Qual seria a solução, certo? Então você faz superposição. Você quer problema em dois. Isso aqui é o problema externo, novamente. A carga no exterior e um potencial aterrado aqui. Aliás, um potencial V, né? Como é que a gente faz? Bom, se eu fizer superposição, primeiro resolve esse problema, potencial aterrado. Chama de solução φ1. Resolve esse problema com potencial a V volts, sem a carga fora, certo? Resolve individualmente. A pergunta é, essa solução soma é a solução deste problema? Né? Como a gente faz isso? Pelo teorema da unicidade. Vê se a solução soma satisfaz as condições de contorno. Vê se a solução soma tem Laplaciano que tem a singularidade em cima dessa carga. Certo? Se essa solução soma satisfaz essas duas condições, é a única solução do problema. Certo? Então, vamos ver. Bom, essa solução que a gente já obteve agora pelo método das imagens, aqui fora, né, satisfaz o quê? Potencial zero, no infinito potencial zero, e o Laplaciano dessa solução em cima dessa carga tem aquela singularidade característica. Certo? Bom. Né? Essa solução, por sua vez, não tem singularidade aqui fora, e satisfaz a φ2 igual a V. Então, se pegar a solução soma, o que vai acontecer? A solução soma vai ser a solução do método de imagem mais a solução desse problema, que é simples, né? O potencial igual a V sem a carga externa, ele é da forma VA sobre R, a função inversa, que é a solução da equação Laplace, e satisfaz em R igual a A, o potencial igual a V. Né? Sem constante arbitrária, porque o potencial zero é no infinito. Certo? Então, se eu pegar agora a solução 2 satisfaz, essa condição de contorno, a solução soma vai ser, em R igual a A, vai dar φ1, que dá zero, mais V. Em R tendo infinito, vai ser φ1, que vai para zero em R infinito, mais isso que vai para zero em R infinito. E daí você pergunta, bom, o que é Laplaciano de φ? Vai dar Laplaciano de φ1 mais zero, porque o Laplaciano dessa função não tem singularidade aqui fora. Só tem na origem, certo? Mas a origem não faz parte. Então, o Laplaciano de φ1 vai dar a singularidade característica.
Então, nós temos, então, que essa solução, de fato, é a solução do problema. Né? Agora, nesse exemplo aqui, o que acontece? Vamos voltar para cá, para a questão da placa, né? Olhar para a espessura. Né? Potencial vai ver, não é isso? Quer dizer que aqui fora tem um campo elétrico, que é VA sobre R2. AR, né? E tem o vetor D, que é epsilon zero, digamos, né? Está no vácuo, VA sobre R2 AR. Né? Eita, detei tudo. Bom, então, daí você tem a densidade superficial de carga aqui, ó, certo? Que é uniforme, né, em R igual a, tá certo? O ρS é esse valor em R igual a, vai ser epsilon zero V sobre A. Em qualquer ponto, certo? Então, você tem a densidade de carga, se V for positivo, você tem a carga aqui positiva, tá certo? Por exemplo, né? Uniformemente distribuída. Do lado de dentro, aliás, a minha carga está fora, né? Ah, tá. Então não é isso que eu quero. Eu estou falando da carga dentro. Suponho que fosse dentro, se fosse dentro, né? Daí você teria aqui uma carga induzida não uniforme, tá certo? De acordo com a densidade da função interna. E essa aqui fora, do lado de fora, uniformemente distribuída, certo? Se o potencial for V volts, né? Aqui você vai ter essa carga induzida menos Q. Né? E você vai ter esse potencial V volts dando essa carga positiva aqui fora. Né? Bom, então, um segundo problema, por exemplo, seria aquele em que você tem uma carga Q e não um potencial V, tá? Está carregado com Q coulombs aqui. Eu venho com a carga aqui. Daí o problema pode ser quebrado em duas partes. Bom, essa carga induz uma distribuição não uniforme governada pelo problema original em que o potencial está errado. Certo? Nós temos essa solução, né? Ela induz aqui quelinha, né? Não uniformemente distribuída, tá certo? O resto se distribui uniformemente. Porque esse quelinha ele fica não uniforme para equilibrar o potencial tal aqui, né? Dependendo da distância de Q. Então fica aquela distribuição não uniforme aqui. O que sobrar, o excesso de carga, vai se distribuir uniformemente, de forma a manter o potencial constante, certo? Então você vai ter agora, se você tem o quelinha, né? Aqui, tá certo? O que sobra é uniformemente distribuído Q menos Q induzido, certo? Que o Q induzido é quelinha, né? Então a potencial é a soma dos dois, certo? Você pode fazer isso e provar que dá certo, né? Então a solução vai ser φ1 mais o potencial de uma carga Q menos Q induzido. Mas Q induzido é Quelinha, certo? E Quelinha vale menos Q A sobre B. Então Q menos Q induzido é isso aqui. Então a solução agora passa a ser esta aqui. Certo? E aí você tem o resultado. Certo? O que mais, né, que a gente pode falar aqui nesse problema? Certo? A gente pode calcular, por exemplo, e aí você tem uma curiosidade interessante, né? Por isso vale a pena fazer essa discussão aqui. Suponha que você tem uma carga Q na vizinhança de uma esfera carregada com carga Q maiúsculo. A gente já sabe a solução, agora a gente acabou de falar, né? Essa aqui. Certo? Com isso eu determino as propriedades, né? Todas as propriedades elétricas aí. Uma coisa importante é ter que calcular a força entre uma carga Q e uma esfera carregada com carga Q maiúsculo. Tá? A força pode ser calculada, se quiser, calculando a soma vetorial das forças, certo? Ou calculando a força entre a carga e as cargas de imagem, né? Então, essa esfera aqui, ela tem, equivalentemente, certo? Uma carga quelinha a uma distância C da origem
né? Ela é a soma de dois termos. Uma carga induzida aquelinha, que está na distância C da origem, efetivamente. E uma carga que sobrou, que está uniformemente distribuída. Essa carga que sobrou ela é equivalente a uma carga no centro, certo? Aqui no centro. Distância B. Então, é a força entre Q e Q', mais a força entre Q e essa carga efetiva no centro, que representa a parte uniforme distribuída da esfera, certo? Então, pode calcular essa força. E aqui aparecem os parâmetros, né? As distâncias que nós sabemos como calcular. Se a força for positiva, você tem repulsão, e se a força for negativa, vai ter atração. Bom, daí a gente pode substituir os valores, né? Jogar na expressão e calcular essa expressão para essa força, dar essa coisa aqui complicada, tá certo? Mas eu vou só mostrar assim mais superficialmente para a gente poder ver os detalhes de forma mais física, né? Bom, suponha que você pega a expressão, né? Bom, a expressão funciona de quem? Da carga original, da carga Q maiúsculo, da posição da carga original, certo? Mais nada, né? O resto é tudo parametrizado em termos dessas coisas, certo? Essa confusão de parâmetros aí. Bom, suponha que a carga da esfera seja um múltiplo alfa da carga aqui. A gente vai ver como é que essa força muda para valores distintos desse múltiplo, tá certo? Suponha também que a gente coloque aí a localização da carga Q em relação à superfície, né? Parametrizada em termos do raio da esfera, certo? Então, tem duas variáveis aí, certo? Nós vamos ter uma expressão f, que é a função dessas duas variáveis. Uma é quanto é a carga aqui em relação... Aliás, desculpa, quanto é a carga da esfera em relação à carga que está do lado de fora. E o segundo é quão próxima está a carga de fora em relação à superfície da esfera. Por exemplo, se beta for 1, eu estou bem encostado na superfície. Tá? Beta igual a infinito, eu estou longe. Né? Se eu aproximar de 1, eu estou me aproximando da carga aqui. Tá? Então, depois que a gente faz essa parametrização, você tem essa fórmula aqui, tá certo? Calcula aqui direitinho. Né? Você tem essa função que aparece aqui, tá certo? Alfa, só lembrando, é Q maiúsculo sobre Q minúsculo. E beta é B sobre A, que é a posição da carga em relação ao raio. Posição relativa, né? Certo? Alfa positivo quer dizer que as cargas têm mesmo sinal. Né? Alfa negativo tem sinais opostos, certo? Bom, para alfa negativo, como esse beta é sempre maior que 1, tá certo? Observe aqui, beta é maior que 1, né? Não dá para mostrar direito aqui, não é muito evidente, tá certo? Mas esse número para alfa negativo, na verdade dá para mostrar, né? Alfa negativo, isso aqui é positivo, porque beta é maior que 1. Isso aqui é positivo, então isso vai dar sempre o quê? Negativo. Para alfa é negativo, ou seja, cargas de sinais opostos vão sempre se atrair. Certo? Bom, e para cargas de sinais de mesmo sinal, bom, aí a gente não sabe. Pode acontecer que elas se atraiam. Certo? Basta que isso aqui seja negativo. Né? Ou seja, a força vai mudar de sinal, né? Se você zerar isso aqui, que é exatamente nessa condição aqui, ó, quando isso aqui dá zero. Certo? Você pode calcular aqui, muito próximo da esfera, certo? Só para ter uma ideia de quanto é que dá isso, bota aqui, faz uma análise de pequenos sinais aqui. Você tem uma expressãozinha aqui, certo? Que a posição é próximo de 1, né? 1 mais 2 sobre a raiz de alfa. Alfa é a razão. Esse alfa aqui, na verdade, acho que era para ser módulo, mas está errado aqui. Tem um errinho aqui, tá certo? Porque alfa... Ah, não, alfa é positivo, né? Tá. Então, alfa é positivo, tá certo? Então, tem uma posição aqui que é dessa ordem, né? Alfa é a razão entre a carga Qzão e Qzinho, né? Certo? E aí, você, para cada razão, tem uma distância a partir da qual a força muda de sinal. Então, quer dizer que se você aproximar muito a carga original da esfera, ela pode induzir tanta carga aqui perto dela que vai ter... Mesmo que ele vai ter carga de sinal oposto, que vai ter uma atração. Certo? Mesmo que essa carga total seja positiva. Então, é exatamente o que acontece, certo?
Então, isso acontece, né? Então, aqui, ó, tem alguns... Aqui a força, né, positiva é repulsão, negativa é atração para situações em que as cargas têm o mesmo sinal, tá certo? Alfa muito grande, né? Observe que quando o alfa é grande, isso aqui se torna pequeno, ou seja, tem que ser muito próximo. Ou seja, se Q sobre Q é muito grande, Q sobre Q é o alfa, né? Se isso aqui é muito maior que isso, é difícil você reverter o sinal da força de repulsão, tá certo? É o que se diz, né? Então, você tem que, quando o alfa é muito grande, você tem que ficar muito próximo de 1. Isso aqui é 4, 3, 2, 1. Aqui é 1.1 nesse ponto aqui, tá certo? Aqui é 1.1. 1.2, 3, 4, 5. Então, quanto maior a alfa, mais perto de 1, você tem que aproximar cada vez mais para poder coisar. E quanto menor a alfa, você tem uma mudança de sinal, né, uma certa distância da esfera, né? Aqui é o caso alfa igual a zero, ou seja, a carga é zero, né? Você só tem, nesse caso, você só induz carga, a carga total é zero, mas você induz uma carga de sinal oposto que sempre tem atração. Certo? E a partir daí, quando o alfa é negativo, sempre atração, né? O que é interessante é essa parte aqui, tá certo? Das cargas de mesmo sinal. E outra positiva pode ter atração. Por causa da indução de carga na esfera grande, né? Digamos assim, certo? Quando é que isso pode ser observado assim, no experimento? Por exemplo, você tem um condutor carregado positivamente, para você tirar uma carga dele, arrancar e ionizar, né? É difícil, né? Porque ele vai ser puxado de volta, certo? Porque quando você tira, quando essa carga tende a sair, ela tende a ser puxada, ela induz carga de sinais opostos e tende a ser puxada de volta, né? Esse seria um exemplo, tá certo? Tradicional, né? A função de trabalho de condutores, né? Certo? Tem alguma coisa, não sei se tem relação com isso, mas é a coisa do próprio átomo, né? Que você tem elétrons com carga negativa e lá dentro próton com carga positiva, no entanto eles não se atraem, né? Existe uma atração, mas isso não faz com que o elétron perca energia e vá até lá, porque aí você tem que botar outra coisa na equação, que é a parte de mecânica quântica no meio, né? Para poder explicar essa estabilidade, né? Não. Teve que se postular a questão de governar o problema por uma equação, tá certo? Em que a energia fica estável, né? Você não tem perda de radiação. Porque quando uma carga é acelerada, que é o caso do elétron que está sendo acelerado, né? Ela irradia. Se ela irradia, ela perde energia, certo? Mas isso não acontece no átomo, certo? Se você está no estado, no átomo, no estado de energia, que é um alto valor lá, né? Um estado fixo, um nível de energia fixo, o elétron está num movimento que ele não irradia, certo? Só quando ele muda de um estado para o outro, daí ele irradia, daí tem aquela transição eletrônica, né? Então isso pode acontecer. Ele absorve, tá certo? Ganha mais energia, vai para outro estado, né? Mas ele estando no estado estável, ele não vai irradiar e não vai, sei lá, encostar no núcleo, né? Bom, você pode usar o método das imagens também, esse problema da esfera aterrada, né, para resolver alguns problemas, tá certo? Por exemplo, você tem uma esfera aterrada sob a ação de um campo. Acho que a gente já resolveu esse problema usando Legendre, né? Certo? A solução aqui fora é um termo do polinômio de Legendre para a função potencial, que é o termo cosseno de θ, certo? Eu já fiz isso aqui, se eu não estou enganado, né? Numa das aulas. Deixa eu ver aqui rapidinho, certo? Vamos achar aqui. Tem alguma aula aqui. Peraí, né? Deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. Quando falamos em legenda, ele deve ter feito isso, né? Ou algo parecido, tá certo? Aqui tem a aula, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver que isso aqui não está funcionando. Eu não estou conseguindo fazer o scroll disso aqui, não sei porquê.
Bom, mas eu acho que ele fez algo ou para esse problema ou para um problema parecido, né? Bom, enfim, vamos... Então, você tem um campo que para R muito grande, ele é uniforme, né? Você pode resolver qual é a distribuição de campo aqui fora usando o método das imagens, né? Você imagina que tem um par de cargas Q e menos Q bem longe, né? Quanto mais longe isso aqui for, quer dizer, vamos tirar essa esfera daqui, né? Imagina, então a linha de campo são mais ou menos assim, né? Certo? Sem a esfera, né? Você tem essa linha de campo aí, certo? Quanto mais longe tiver esse par de cargas, mais uniforme vai ser o campo aqui nessa região. Daí você bota uma esfera aterrada e você distorce essas linhas. Elas vão tender a terminar numa carga negativa. Essas linhas terminam numa carga negativa lá de cá, distribuição não uniforme, e aqui você continua com cargas positivas do outro lado, né? Então, você pode equilibrar o potencial aqui fazendo como, né? Você imagina essas duas cargas, uma L muito grande, né? Essas cargas dão imagem, né? Carga menos Q dá uma imagem Q1, que é A sobre esse L vezes Q, certo? E essa aqui dá uma imagem, isso aqui é equilíbrio potencial, né? Essa aqui desequilibra quando eu coloco a imagem correspondente naquela distância satisfazendo as condições que a gente obteve, você obtém, quer dizer, você obtém o valor das cargas de imagem, suas localizações, e com isso o potencial fica equilibrado e a gente resolve esse problema agora dessas 4 cargas nessa região aqui, tá certo? Então, o campo elétrico na ausência da esfera seria algo assim, né? Que, sobre 4πε0, a distância entre as cargas é L mais L, que é 2L. Certo? Q, deixa eu fazer aqui direito, Q sobre 4πε0L, né? A de uma, tá certo? O campo de uma, da carga que está do lado esquerdo. A Z, né? A Z está para cá, tá certo? Isso aqui é a Z. Isso aqui é o eixo Z, tá certo? A Z. Mas o campo da carga negativa do lado direito também é o mesmo valor, é mais que, né? Sobre 4πε0 L2 a Z. Então, dá 2 vezes, que dá esse fator de 2 aqui embaixo, né? Então, se você calcular o potencial e fizer a condição L muito grande, você obtém essa resposta aqui, ó, certo? Que é a resposta característica do potencial do exterior de uma esfera sob a ação de um campo uniforme, né? Certo? Dá esse resultado aqui. Se você for olhar aqui, tá certo? Ó, R elevado a 1, R elevado a 1 mais 1, que é o termo L igual a 1 do polônio legente da expansão. P1 de cosseno de θ, né? Certo? Então, essa função aqui, o gradiente dela dá o vetor campo elétrico do lado de fora, né? E na superfície R igual a A, isso aqui vai dar 3, né? Em R igual a A, vai dar 3AR, 3 cosseno θ R, aliás, né? Isso aqui é o campo externo, tá certo? O campo aplicado. Vai dar 3 vezes o campo, cosseno θ, AR, e isso aqui é igual a 0, né? Então, o campo na esfera, sobre a esfera é radial, né? A densidade de fluxo elétrico é 3ε0 vezes isso. A densidade de carga induzida é 3ε0, é 0 cosseno de θ. Então, primeira observação, né? O campo é 3 vezes maior do que o campo externo. Ou seja, você tem uma concentração de carga, ele tem um campo forte, né? Em θ igual a 0, θ igual a P, ou seja, aqui você tem um campo mais intenso e o campo vai diminuindo, né? Quando chega em θ igual a P sobre 2, o campo igual a 0, muda de sinal, né? Máximo. Está desconsiderando, no caso, a parte do campo que tem a função de θ, né? Porque dá 0. Estou falando bem na superfície, em R igual a A, certo? Na superfície da esfera,
quem é o campo. Ou seja, isso aqui essencialmente me diz quem é a densidade de carga superficial de carga induzida na esfera. Né? Você segue quando a gente trabalha com a harmônica. Certo. Você aumenta o campo. Você tem um aumento do campo. Exatamente. Isso. Tem um aumento. Tem outros efeitos aí bem mais fortes do que esse. Né? Você tem uma onda presa, uma onda confinada, que você pode prender, tá certo? Dependendo do tipo de superfície, pode ser uma nanoestrutura, nanopartícula, né? Em que você realmente prende o campo na superfície, ele fica mais concentrado. Certo? Mas aqui é uma ideia, né, de como isso acontece. Certo? Esse R ao cubo embaixo aí. Ao quadrado, né? Aqui, né? Certo. Isso aí é como se fosse, porque grosseiramente eu posso dizer que formou um dipolo. Aqui, o termo de dipolo aqui, ó, R2 potencial, R3 campo elétrico, né? Esse campo é de dipolo. É o campo, isso aqui é um campo uniforme. Isso aqui, se você for ver, R cosseno θ é Z, certo? Então, E0Z para o potencial dá um campo constante E0, na direção Z, né? Menos E0Z, né? Dá um E0 constante. Aqui quer dizer que o campo é o termo que é um campo externo, mais um termo induzido, que é um termo de dipolo. Tá? Bom, a gente vai, antes de falar sobre a função de Green de superfície esférica, vamos falar um pouquinho mais sobre o método de imagem agora para fronteiras cilíndricas, que é um pouquinho diferente o problema, certo? Quer dizer, não é muito diferente, é parecido. Né? Isso aqui serve para você calcular uma propriedade importante de cabos coaxiais de qualquer, ou seja, quaisquer que sejam duas superfícies cilíndricas, a posição relativa entre elas, né? Você pode sempre calcular a capacitância de comprimento dessa estrutura usando essa método das imagens que a gente vai fazer aqui, certo? Então, suponha que você tem, a gente começa com um problema simples, né? Uma linha de carga que é parecido com o que a gente fez agora, né? Só que agora a estrutura tem simetria axial, certo? Uma linha de carga, olhando de frente aqui, e uma superfície cilíndrica a um potencial constante. Eu não posso botar potencial zero aqui, tá certo? A gente só vai entender isso quando terminar a análise, tá? Mas não dá para botar um potencial zero aqui na superfície curva, certo? Talvez até dê, viu? Mas vamos admitir que ele não seja zero, certo? Bom, então, mais uma vez, nós vamos determinar uma linha de carga imagem, determinar o valor da densidade de carga linear e a sua localização, né? Em relação a C, certo? E vamos fixar o potencial na superfície do cilindro, que é esse vetorzinho aqui, AR, esse versor, tá certo? Cilíndrica, né? Igual a V. Tá? Então, o potencial de uma linha de carga, a gente já calculou, certo? Ele é logarítmico, certo? Então, ou seja, o campo de uma linha de carga, só para a gente fazer aqui e entender por que eu estou falando isso aqui, né? Uma linha de carga infinita, olhando aqui de cima, né? O campo, né, é da forma lambda sobre 2π epsilon 0 R, né? AR. Isso é o campo de uma linha de carga, né? O potencial integral na variável radial disso aqui, dá logaritmo, certo? Potencial dá logaritmo, né? Lambda, logaritmo, sobre 2π epsilon 0, log de R, né? Mais uma constante, tá certo? Essa constante que é um problema, né? Porque isso aqui tem singularidade em R igual a zero, tá certo? O logaritmo é infinito para R igual a infinito, né? Então, mas a variação do potencial é logarítmica. Não importa essa constante, certo? Essa constante porque a integral é indefinida? É indefinida. Suponho que seja indefinida. Se eu botar se eu botar, bom, em R igual a R0, o potencial é zero, certo? Eu faria lambda sobre 2π epsilon 0 log de R0 mais C igual a zero. Daí eu calculo C. Né? Vai ser menos log de R0, daí você tem a solução para isso aqui, na verdade, tem um sinal menos. Desculpe, viu, pessoal? Tem um menos aqui. Ó. Isso aqui está errado. Certo? Então, vai ficar lambda sobre 2π epsilon 0 log de R0 sobre R. Né? Esse é o potencial
de uma linha de carga, assumindo que o potencial é zero em R igual a R0. Certo? Né? Então, a gente usa a solução parecida. A gente está usando aqui como proposta de solução para esse problema. Né? Aqui eu não estou dizendo onde é que tem a referência, né? Certo? A gente vai fazer tal que... Tem duas funções de logaritmo, né? Observe que aqui é R a R, que é uma posição aqui, tá certo? R a R menos esse vetor, é esse vetor, essa distância aqui, módulo, né? E o outro é R a R menos esse vetor aqui, que dá essa distância aqui, que dá o segundo termo, né? Então, vamos usar essa proposta de solução aqui fora e impor que, para x no cilindro, o potencial seja constante. Né? Bom, então, fazendo R igual a A, né? Você vem para cá, tá certo? Né? É igual a A, mesma expressão, não mudou nada. Vamos mexer nessas coisas, tá certo? Essa função é função de quem, né? Ora, vamos ver aqui. Esse vetor menos esse, né? O módulo da diferença envolve o produto escalar da diferença de vetores, tá certo? Que tem um módulo quadrado desse, daí tem um produto escalar desse que envolve o quem? O ângulo azimutal. Na realidade está aqui o x, né? Eu estou desenhando aqui sem saber, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Ele está aqui já. Ele está aqui, eu não tinha visto. Certo? Então, envolve um cosseno de φ, né? Então, esses módulos são funções do cosseno de φ. Tá? Então, quando você calcula isso aqui, essa função f de φ, né? Aqui está faltando... Engraçado, está faltando um pedaço da expressão aqui, né? Bom, aqui está faltando uma constante, aqui tem um 2π ε0, tá? Então, isso aqui, em R igual a A, vai dar V, né? Então, vai dar menos V, 2π ε0, dá essa soma. Então, essa função de φ é constante, né? Então, essa função é independente de φ, certo? Aqui é diferente da forma que a gente vai resolver o problema, certo? Bom, se essa função é independente de φ, a derivada em relação a φ tem que se dar zero, né? Então, a gente vai estabelecer as condições de tal que essa derivada é zero. Vamos calcular esses módulos. Né? Calcular esses módulos aqui, vamos chamar genericamente de G, porque são dois diferentes, vai unificar num só. K é a posição da linha de carga, ou B ou C, né? E G é cada função dessa, né? Calcula tradicionalmente na forma de produto escalar, né? Certo? E daí você calcula a derivada dessa função, né? Essencialmente a gente precisa calcular, certo? Essa função é a função raiz. Dá 1 meio disso elevado a menos 1 meio, que está aqui. Isso aqui é o módulo de novo, né? Vezes a derivada disso. A derivada disso é a derivada do termo que tem produto escalar aqui, tá certo? Ou então você faz a derivada desse produto é 2 vezes esse pela derivada desse, tá certo? Então, você tem aí a derivada disso, aqui dá zero, né? Derivada do AX vezes K, e derivada do AR dá a φ, né? Certo? Você fica, então, a φ escalar AX, a φ escalar R, a φ escalar R dá zero, né? E a φ escalar AX vai dar menos seno de φ, né? Aqui, certo? Então, a derivada de uma função desse tipo tem o termo seno em cima e tem o módulo embaixo, certo? Então, agora voltando, aplicando essa fórmula para a derivada de f, você vai ter essa função aí igual a zero, né? Certo? Então, esse seno sai, então esse A corta, né? Você fica com essa condição, certo? Daí você já tira o quê? Bom, já podia fazer isso antes. Lambda, e lambda' tem sinais opostos para dar certo aqui. Certo?
Daí manipula e eleva ao quadrado, e você tem aí, aqui aparece a R escalar X, né? Que tem o cosseno de φ aparecendo, tá certo? E fica essa expressão zona aqui, um termo constante e um termo que é o coeficiente do cosseno de φ. Então, a gente iguala a gente zera cada termo, certo? E obtém o resultado, né? Aqui você vai ter lambda' igual a menos lambda, certo? E aqui, lambda' igual a menos lambda cancela, né? Fica o sinal negativo, você tem como obter a posição da carga, da linha de carga imagem, né? Mesmo resultado da esfera, tá certo? A posição é C, né? A posição que é C, com B forma a média geométrica em A, certo? Mesma coisa. Tá? A única diferença é que a linha de carga tem a mesma magnitude, né? No caso da esfera, a carga é diferente, certo? Tem a magnitude diferente. Aqui não, tem a mesma magnitude, né? Certo? Então o problema está resolvido, certo? Uma vez isso aí, você calcula, joga de volta essas expressões, tem um potencial agora do lado de fora, né? A gente quer usar esse resultado aí, certo? Para tentar resolver problemas mais reais, né? Uma linha de cabos paralelos, certo? Uma linha de transmissão, né? Certo? Então, essa linha de carga aqui, certo? Observe, o potencial é sempre negativo, tá? De uma linha de carga, ele é negativo, né? Aquela função lá é a função negativa, né? Essa que eu acabei de fazer aqui, tá certo? Observe aqui, né? Esse número aqui é maior que 1, certo? Tem uma coisa errada aqui, né? Aqui está dando positivo, não é isso? R0 maior que R. R menor que R0. Não, essa função aqui é que é negativa, né? Em geral, certo? E tem essa constante, né? Que dá potencial positivo. Bom, isso aí não tem importância, não. Eu ia falar uma coisa, mas não é bem o que eu queria falar. Bom, enfim, essa linha de carga aqui, certo? Com esse cabo coaxial. Então, essa linha, esqueça isso aqui, tá certo? Essa linha de carga, suponha que o potencial fosse menos V, certo? Então, eu resolvo o problema, ou seja, achando a localização da linha de carga imagem e equilibrando o potencial aqui, tá certo? E com essa, observe o seguinte, por simetria, tá certo? Para essa linha de carga aqui. Essa linha de carga aqui também é uma equipotencial do problema, certo? Tem uma família de equipotenciais aqui, na realidade, certo? Que são cilíndricas. Uma delas é essa aqui, que tem V positivo, certo? Mas se eu não tivesse isso aqui, se isso aqui não existisse, se fosse essa linha e esse cilindro a menos V, o problema seria colocar essa linha de carga menos lambda, posição dela calculada em C, certo? Dado B, né, que é essa distância aqui, certo? E aí você calcularia. Bom, e da mesma forma, se eu colocasse uma linha de carga aqui, eu teria esse problema aqui, tá certo? Então, quer dizer o seguinte, esses dois cilindros, a potencial menos V e mais V, certo? Podem ser calculados como a soma do potencial dessas duas distribuições aqui, tá? Porque o potencial fica em menos V do lado de cá e fica em mais V do lado de cá, tá? Só tem uma solução, né? Então, se eu simulo duas linhas de cargas, tá certo? Separadas de H, né? No espaço, você gera uma família de equipotenciais cilíndricas, né? Duas das quais são essas específicas de A e o A aqui, certo? Por simetria, se uma é V, outra é menos V, certo? Então, o potencial aqui é a solução do potencial dessa linha de carga mais dessa aqui, certo? O problema é como calcular as coisas em função dos parâmetros do problema. Os parâmetros do problema são o raio dos cilindros, a separação entre os centros dos cilindros. Apenas isso, mais nada, certo? Tudo que eu for calcular, o C, tá certo? Né? O lambda, equivalente ao lambda linha, tem que ser em função desses parâmetros, né? Então, veja, eu não vou fazer os detalhes aqui, porque tem uma álgebrazinha, tá certo? Que dá
né? Todo o nosso objetivo é expressar tudo em função dos parâmetros do problema original, que é, o que eu tenho, na realidade, não são linhas de carga, são cilindros. Eu tenho V, certo? Então, eu tenho a diferença de potencial entre cilindros, que é 2V, né? E a carga por unidade de comprimento, uma vez determinando lambda, eu tenho que, num comprimento L, é a carga lambda L. Daí, se eu quiser calcular a capacitância, pego esse lambda L, certo? Divido por 2V, eu tenho a capacitância de um pedaço de comprimento L. E a capacitância por unidade de comprimento é lambda sobre 2V. Ou seja, então, veja, eu resolvi o problema anterior, em que eu sabia a posição da linha de carga, né? Então, com aquelas informações, eu vou parametrizar todo mundo, ou seja, eu vou obter lambda em função da geometria, ou seja, em função de D e A, certo? Obter as posições em função dessas coordenadas, e quando eu calcular a razão lambda sobre 2V, eu tenho a capacitância. Esse é o problema, certo? Eu acho que está como exercício para você na lista, para fazer isso aí, né? Aqui tem o roteiro como fazer, está mostrado aqui como é que faz, certo? É sair expressando até você eliminar os parâmetros, né? E obter a solução, tá certo? Bom, aqui está, acho que ainda não, né? Tem que botar aqui em termos dos parâmetros originais, tá certo? Mas o que eu quero dizer é que pode... um cálculo meio bom, observe aí, né? Observe que nesse final aqui, nós temos aqui a densidade de carga e o 2V, né, que está aqui, tá certo? Então, a densidade de carga linear sobre 2V é a capacitância por unidade de comprimento. Então, isso aqui está expresso em função de quem? Separação dos centros dos cilindros, né? Raio de cada cilindro, exclusivamente, certo? Então, você resolve o problema facilmente, né? Certo? Tem uma certa álgebra para você fazer essa conta, certo? Aqui está a capacitância, né? Lambda sobre 2V, resultado final, certo? Então, como é que você resolve o problema para um par de cilindros? Na realidade, a gente pode resolver, tá certo? Usando a mesma técnica, aqui está a expressão, lambda sobre 2V, né? Capacitância por unidade de comprimento. Usando a mesma técnica, eu posso resolver a capacitância de qualquer situação, certo? Observe, né? Que para esse problema, se você for ver bem, né? As equipotenciais do problema de duas linhas de carga, certo? Lambda e menos lambda, né? São cilíndricas. Uma delas é o plano de simetria, é a equipotencial φ igual a zero, né? Certo? Por isso que eu falei, φ igual a zero é essa aqui, que está bem simetricamente localizada em relação a essa linha de carga daqui, né? Certo? Mas se você for ver, as equipotenciais são cilíndricas, você pode resolver o problema em qualquer situação. Você pode resolver, por exemplo, um cabo coaxial assim, ó, isto junto com isso aqui, certo? Sabendo os raios, as distâncias, isso aqui é 2A e 2B, né? Usando essa formulação que ele desenvolveu aí, certo? Você pode calcular a capacitância por unidade de comprimento, que são duas equipotenciais de problema. Basta calcular a diferença de potencial entre elas. Né? Você pode calcular, por exemplo, algo assim, tá certo? Né? Um condutor dentro do outro, tá certo? Que são duas equipotenciais de problema. Então, todos os problemas são resolvidos usando essa técnica. Tá? Pode fazer o que pode fazer tudo. Se obter um resultado final, isso aqui depende desses parâmetros, você faz o que você quiser e vê como é que fica a capacitância. Né? Vamos fazer agora a última parte da aula. Então, vocês observem que quando a gente fez o problema da carga putiforme perto da superfície de carga, né, da superfície esférica, a gente, no fundo, está resolvendo a função de Green. Né? A esfera está aterrada, certo? Para o problema de Dirichlet, né? A função de Green para o problema de Dirichlet é aquela que tem condições de contorno homogêneas, né? Potencial zero na superfície 1, potencial zero na superfície 2, que limita sua região de interesse. Né? Então, a gente tem... Então, basta você botar aqui, se você tem um meio externo epsilon, né? Se gerar o vácuo, né? Epsilon zero, basta botar uma carga 4π epsilon, que o Laplaciano de φ vai dar... Né? O problema que a gente resolveu, tá certo? Adaptado vai ser a nossa função de Green. Só que agora eu não estou no eixo Z, tá? Estou no ponto x'.
Tá? Aqui está o ponto X. Aqui está o ângulo desses vetores. Né? Então, olha, se eu boto uma carga aqui, eu tenho uma carga imagem sobre x' aqui, colinear aqui, tá certo? Né? Então, essa função de Green, né, tem essa propriedade. Ela é zero aqui e é zero no infinito. Certo? Se você pegar um versorzinho ou linha igual a x' sobre módulo de x', a gente pode usar ele como versor auxiliar. Então, a função de Green vai ser essa expressão aqui, tá certo? Potencial da carga Q mais o potencial da carga imagem, né? A sobre a distância da carga Q, que está lá fora, que é R', certo? Que é a posição da carga imagem, né? O valor da carga é A sobre R' vezes a carga 4π, que cancelou aqui embaixo. Então, ficou 1 menos A sobre R'. A posição da carga aqui é x', a posição da carga imagem é x duas linhas, vou chamar x duas linhas, que ela está colinear com x', certo? Aqui está a x, a posição do espaço, x', a posição da carga putiforme fora, e x duas linhas é esse, tem essa, para todo dia, né? Não basta só de manhã, quando eu dou aula, todo dia, tem 2 vezes por Onde é que a gente estava? Que eu nem me lembro mais. Exatamente. Então, só para você ver, o vetor x', para escrever direitinho, né, ele está no sentido do linha, que é x' sobre módulo de x', né? Daí a gente calcula essas coisas, tá certo? Então, observando aqui as posições relativas, aparece esse ângulo gama aí, que ele não é um ângulo polar, nem θ, nem φ, nem ninguém, tá certo? É um ângulo em 2 vetores, né? Deixa eu ver que dá para expressar em termos desses ângulos polares já já. Eu acho que eu passei até como exercício isso em alguma lista aí. É fácil perceber, né? Módulo do primeiro ao quadrado, módulo do segundo ao quadrado, 2 vezes pelo escalar dos dois, e o ângulo de 3 da gama, dá 2 módulos de cada um, né? E aqui está o vetor x duas linhas, isso aqui tem a ver com a posição da carga imagem, né? Que é A2 sobre R', né? Ao quadrado, que aparece cosseno de gama aqui, né? Aí você tem a função de Green, tá certo? Escrita em termos desse cosseno de gama, né? Que é menos o meio, tá certo? Que é 1 sobre módulo, né? Essa é a função de Green problema, tá? Problema de Dirichlet, precisamos da derivada da função de Green nas superfícies que limitam o volume. Uma está no infinito, essa derivada a zero, não tem importância, tá certo? E uma está na superfície esférica, então é derivada com relação à coordenada para fora da região, sempre é bom lembrar isso, tá certo? Para fora quer dizer para dentro da esfera, né? Então, menos dg de R', certo? Então, é calculada a derivada dessa função em relação a R', com sinal trocado, dá essa coisa todinha aqui. Então, a gente precisa dessas coisas para fazer a solução integral de um problema geral, né? É isso que a gente precisa. A função de Green e sua derivada normal para poder usar a condição de contorno potencial, certo? Bom, calcula aí, né? E você tem... E você calcula e faz o quê? É na superfície, em R' igual a A, tá certo? Então, um bocado de coisa aqui vai cancelar, vai dar uma função mais simples. Está aqui, ó. Esse fator aqui, certo? Pronto. O que é cosseno de gama, né? O cosseno do ângulo de 2 vetores que é x', né? X. Isso eu passei como exercício para vocês, se eu não estou enganado, tá? Lá no capítulo 1, naquela revisão matemática. Se x tem coordenadas esféricas R, θ, x' tem coordenadas esféricas R', θ', φ', então o cosseno do ângulo entre eles é fácil de calcular, certo? O cosseno do ângulo é o produto escalar do versor AR com o versor AR', né? AR
escalar a R', dá o cosseno de gama. Ora, decompõe a R em cartesianas, a R' em cartesianas, o AR é função desses variáveis angulares, o R' é função dessas variáveis angulares. Quando você vai pelo escalar, você tem uma expressão para cosseno de gama em termos dos cossenos e senos dessas coisas, certo? Que dá esse resultado aqui, né? Eu acho que eu botei como lista para vocês, certo? Se eu não estou enganado. Tá? Vou fazer isso aqui, ó. Não lembro, mas creio que a gente já... Isso aqui está errado. É cosseno de teta linha, né? Seno de teta linha, cosseno de φ menos φ. Ou φ menos φ, tanto faz. Certo? Não exatamente, mas porque a gente já encontrou isso aí. Já encontrou isso aí. Né? Isso é calculado assim, é fácil. Né? Pega os versores, decompõe cartesianos, faz por escolha dos dois, vai dar esse resultado aqui, que é o cosseno gama. Né? Então, se você tem um problema agora geral de uma distribuição arbitrária na vizinhança de uma superfície esférica, em que o potencial é arbitrário nessa superfície, então a solução do problema é aquela solução integral que a gente já mostrou antes, usando a função de Green que a gente já determinou. Né? Ou seja, tem aquele termo, aqui está a função de Green, ó, esse fator aqui, G, né, vezes ρ, tá certo? E o termo de superfície que diz, bom, dado o potencial de superfície, eu calculo essa integral de superfície para saber o potencial agora geral aqui. Certo? Qualquer que seja a distribuição. Né? Ok? Como exemplo, veja esse exemplo aqui. Né? Potencial no eixo Z, por exemplo. Né? Linha circular de carga, esfera aterrada. Né? Esse problema é fácil de resolver, tá certo? Essa linha de carga aqui tem como imagem uma linha de carga aqui dentro, cuja carga total, em relação à carga da linha de fora, tem aquela relação que a gente fez, né? A sobre B vezes a carga total daqui, certo? Menos, né? Certo? O raio dela vai ser o quê? A2 sobre B, né? Vai ser o raio dessa espirazinha interna. Né? Mas você pode resolver também usando o método da função de Green. Né? Aqui está a distribuição de carga, a função ρ. Né? Densidade de carga ρ. Vamos usar a função delta, para simbolizar ela, tá certo? Né? E vamos calcular no eixo Z, porque com o eixo Z eu posso calcular também em qualquer lugar. Né? Posso usar, por exemplo, o potencial no eixo Z, usando essa formulação, eu calculo só no eixo Z, por exemplo, né? Se eu quiser, certo? Porque fica até mais fácil de calcular. Né? Por quê? Né? A gente faz isso, depois usa aquela técnica, né, de expansão. Sabendo o eixo Z, eu sei o resultado fora do eixo Z. Em cilíndricas, a densidade de carga é dada por essa expressão. Lambda delta de R menos B. Certo? Em esféricas, você tem aqui um fator. Por que esse fator aparece? Porque quando você integra no volume, o seno de θ do elemento de volume cancela, né? O R2 sobre R fica R, né? Daí você vai ter R, né? R vai ser igual ao raio da espira de carga. Né, e você vai ter aí um 2πr vezes a densidade de carga, que vai dar a carga total. Ou seja, vocês verifiquem que isso aqui está de fato correto, certo? Onde é que a espira está? Está em θ igual a π sobre 2. Então, a função delta, θ igual a π menos π sobre 2 aqui, certo? Bom, daí, usando isso, nós podemos agora, temos a distribuição de carga para jogar na expressão da integral, né? Para a esfera aterrada, então, o termo de superfície igual a zero, né? Só tem essa integral a ser calculada. Aqui está a integral de volume, né? As funções de delta, tá certo? O seno de θ cancelou, tá vendo? R' ao quadrado que a R' cancelou. Tem a função de delta de θ igual a π sobre 2, então só vai dar, onde quer que seja, o cosseno de gama tem que ser calculado para θ' igual a π sobre 2. Tá?
E para θ' igual a π sobre 2 de x igual a z, observe que θ vale 0, né? X igual a z, no eixo z, certo? E θ' vale π sobre 2. Então vamos ver quem é cosseno de gama nesse caso. θ igual a 0, θ' igual a π sobre 2. θ igual a 0 dá 1 aqui, θ' igual a π sobre 2 aqui dá 0. θ igual a 0, isso aqui dá 0. Ou seja, cosseno de gama vale 0, né? Certo? Cosseno de gama é cosseno de π sobre 2. É porque um está aqui e outro está aqui, né? Uma vez é π sobre 2. Gama igual a π sobre 2, né? Então, cosseno de gama dá 0. Então, fica fácil, né? Cosseno de gama igual a 0, isso aqui, fica tranquilo aqui. Quadrado perfeito, certo? Opa, deixa eu voltar para cá. Então, essa integral fica fácil de calcular, tá certo? Dá esse resultado aí. Certo? Na realidade, é o potencial de duas linhas de carga, né? É muito fácil de calcular. O potencial de uma linha de carga, na forma circular de uma espira, né? O potencial aqui é essa carga Q sobre 4πε0, essa distância D. Né? Então, o potencial dessa linha de carga é mais o potencial da linha que está aqui dentro. Que dá o Q', né? Dá menos A sobre VQ. Né? E aí você sabe a posição da linha de carga, o raio dela, porque você sabe a relação aqui, tá certo? Pronto, está calculado, né? É o que ele está dizendo aqui, certo? Aqui está mostrando as relações, né? Ok? Bom, e com esse resultado aí você calcula em qualquer lugar usando aquela técnica de expansão. Sabendo no subdomínio, você sabe que a expansão é única, né? Em termos de polinômio de legenda. Tá bom? Então a gente para aqui hoje, né? Tá? Quinta-feira temos prova, né? É o segundo, é? O terceiro? Segundo, certo. Para não botar a prova errada, né? Vou botar a prova. O pior é que hoje a gente terminou o conteúdo do terceiro. Isso é a terceira prova, né?